Muito bem, pessoal. Retomando o nosso assunto, e o nosso assunto é ações de família, procedimento especial de jurisdição contenciosa, leitura de artigos. Leitura de artigos e vamos aqui apagar a lousa. Nós falamos da citação, há uma norma especial, que é com 15 dias de antecedência, 15 dias antes da audiência. No procedimento comum, o prazo de 30 dias. Mas tudo bem, vamos continuar a leitura. Esse procedimento especial está previsto do artigo 708 ao 714. São 7 artigos de lei, com alguns parágrafos, né? Vamos lá, pessoal. 711. Nós já falamos sobre 711. Tá. 711, a audiência poderá dividir para viabilizar a solução consensual. Tá, nós falamos sobre isso. A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias. Frustrada a conciliação, não deu, chegou à conclusão que não é possível, fez muitas e muitas sessões, ou em uma só. A mulher, o marido, a questão da guarda, da extinção, não é possível, não tem acordo com esse vagabundo, enfim. Frustrada a conciliação, o juiz intimará o réu. Na própria audiência, o réu já foi citado. Intimará o réu na própria audiência, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, para que ofereça a contestação. Isso não é diferente, muito diferente do que ocorre no procedimento comum. Você lembra do procedimento comum do NCPC? Nós já comentamos e vamos dar uma aula especificamente sobre procedimento comum. Cita para a audiência, tenta a conciliação, se não der, abre prazo. A menos que as partes antecipadamente já digam que não querem, que não interessam por conciliação ou mediação. Mas aqui, enfim, há essa conciliação obrigatória, não tem como dizer que não quer. Frustrada a conciliação na primeira sessão, na primeira audiência ou depois de 20 anos, frustrada, então intima a parte pessoalmente, o réu pessoalmente ou advogado, na pessoa advogado, para que ofereça a contestação, entregando-lhe cópia da petição inicial. Só agora, o que no procedimento comum, essa petição inicial, essa cópia, é entrega junto com a citação, para que eu tome conhecimento. Aqui não. É claro que ele pode ter ido lá na secretaria e tomou conhecimento, porque não tem como negar. Já falei que acho que isso não é a melhor providência, mas lege habemus. Passando a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, do 336 e seguintes, ou seja, o prazo de 15 dias a contar dessa intimação feita na audiência, o prazo para contestar. 15 dias úteis, todos os prazos serão úteis e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Que daqui para frente não tem mais, depois dessa intimação, o procedimento será o comum. Ausente o réu, ausente o réu, ausente o réu, a intimação far-se-á por via postal ou por edital, se for o caso. Marcou lá a última sessão, o réu não compareceu, faz a intimação por via postal, contagem do prazo não está aqui em discussão, o fato é que começa o prazo para resposta, ou aqui especificamente para contestação. 713, leitura da Bíblia, ou melhor, do Código. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação do acordo. Felizmente ouviram as minhas preces. Na comissão do Senado, que eu fiz parte, bati muito nisso. Absurdo. Então, a estrutura do Ministério Público, estrutura extraordinária, cara,
paga com dinheiro público para ficar interferindo, dando palpite sobre assuntos eminentemente privados. Assuntos privados por excelência, como de família. No artigo 82 do atual Código de Processo Civil, fala que todas as ações de casamento, separação, tudo o Ministério Público tem que intervir. Isso é um ranço da Igreja Católica, quando era da competência da Igreja todos os assuntos envolvendo família, envolvendo casamento. Não é mais assim. O Estado separou a Igreja, o que é da Igreja, ao Estado o que é do Estado. É a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Assunto de casamento tem um aspecto religioso se a parte professar aquela religião. Mas os aspectos civis é no Estado. O Ministério Público intervir nesse assunto privado por excelência. Ouviram as minhas preces e o Ministério Público não intervém. No dispositivo próprio que trata da intervenção do Ministério Público, saíram essas ações envolvendo casamento, digamos assim. Intervém no assunto que diz respeito a incapaz, porque trata-se de direito individual indisponível. E aí isso está em consonância com as funções do Ministério Público, artigo 127. Aquilo que diz respeito a algo que interessa à sociedade no seu todo, ao interesse público ou social. E interesse público não se confunde com o interesse do Estado. Não, interesse público por excelência, que extrapola essa questão do mero Estado. Para a defesa do Estado, a Advocacia da União, as procuradorias dos municípios, dos estados, o Ministério Público não atua nisso. Havia um interesse social que vai além desse interesse meramente estatal. Naquelas disputas coletivas pela posse da terra, rural ou urbana, isso tem um interesse social, envolve milhares, às vezes, de famílias. O Ministério Público deve intervir. O grande papel do Ministério Público no processo civil, eu acho que nas ações coletivas. Mesmo quando se trata de direito individual homogêneo, o simples fato de poder resolver numa tacada só, questões que interessam à sociedade, ainda que não no sentido macro, mas de uma parcela da sociedade, já tem um interesse relevantíssimo. Mais relevante ainda quando se trata de direito difuso, obviamente. Ação de improbidade administrativa, isso é importante que o Ministério Público especialize, que busque provas, que não fique o Ministério Público que só pega recorte de jornais e entra com ação civil pública por improbidade. Enfim, o fato é que envolvendo ações de família não haverá intervenção do Ministério Público, a menos que haja interesse de incapaz. Que é óbvio, o interesse de incapaz é interesse indisponível. Então é guarda envolvendo uma criança. É uma separação consensual, é uma separação litigiosa, divórcio litigioso, ali tem menores envolvidos, vai ter a guarda com a guarda será compartilhada ou não. Todas essas questões de filiação envolvendo incapaz, visitação, e na medida do possível deve envolver o incapaz na demanda, não... ele será parte, é claro, em algumas ações, investigação de paternidade, mas é o pai, a mãe que responde, mas na medida do possível envolvê-lo não só no aspecto formal, não só no aspecto da relação jurídica, mas até ouvindo o que ele acha, com quem ele quer ficar, o que ele sabe sobre isso, qual a sua compreensão. É importantíssimo não alienar o menor. Mas o que interessa aqui é que só haverá audição oitiva do Ministério Público quando houver interesse de incapaz. Então, ele deve ser ouvido mesmo antes da homologação do acordo. Ou se não houver acordo, ouvir nos momentos próprios, sempre falando depois das partes. É o que está dizendo, isso é um aspecto... Eu não diria que isso é um procedimento especial, não,
porque assim está lá na parte geral quando trata do Ministério Público, da intervenção. Ministério Público no processo pode ser parte ou pode ser fiscal da lei. Fiscal da lei, ele não atuará mais nas questões de casamento, pelo simples fato de se tratar de casamento, a não ser quando envolva indiretamente, quase sempre envolve, interesse de incapazes, por exemplo, de menores. Aí sim, o menor vai ficar com quem? Isso interessa. Então, há intervenção do Ministério Público somente neste particular. Muito bem, e vamos aqui prosseguir com o nosso assunto. 714. Quando a causa envolver a discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz deve estar acompanhado por especialista ao tomar o depoimento do incapaz. Nessas ações de família pode envolver abuso do incapaz. Pode haver aquela alienação parental, é quando o pai ou a mãe fica buzinando ali, isso é muito comum na cabeça do garotinho, da garotinha, do menor, falando mal do outro, falando mal do marido, do ex-marido, da ex-mulher, não importa. Uma forma de aliená-lo, de mostrar esse sujeito é um crápula, esse é um canalha, você, meu filho, deve se afastar dele, fazendo essa alienação, esse distanciamento. Mas sempre que for ouvir sobre abuso, o pai está abusando do filho, da filha, essas alegações todas surgem. Verdadeiras algumas? De certo. Mentirosas outras? Sim, fruto de uma mente maligna, malsã, faz isso para prejudicar o outro. Se eu não o possuo mais, então eu quero destruí-lo. E uma forma de destruir, a pior delas, é essa destruição moral. Então comparece em juízo, vai à polícia e fala que o marido abusou do menino, da menina. Isso a gente ouve nos fóruns, quem trabalha em matéria de família. E é um problema, os entendidos apontam isso, para ouvir uma criança, vai ouvir um garoto de 3 anos, ele acaba reproduzindo aquilo que foi dito a ele. Então, exemplificativamente, se a mãe fala para a menininha que o pai abusou, fala perto dela, ela vai reproduzir. E quem não tem vivência nessa área, acaba acreditando na criança. Que deve ouvir, dê certo, mas com muita cautela. Todos nós conhecemos aquele caso da escola de base, é citado, todo mundo já sabe disso. Só estou puxando um gancho a propósito desse dispositivo. As crianças ali disseram que os professores e diretores da escola teriam abusado delas sexualmente. E aquilo foi potencializando, na medida em que as pessoas falavam e as crianças iam absorvendo aquela informação e repetindo. Pessoas foram presas. Em razão disso, algumas se mataram. Todas elas, de certo, que não morreram, ficaram destruídas moralmente. Talvez seja muito pior que a morte física, por mera desídia das autoridades, do Ministério Público, da polícia, de todos que atuaram no caso e não souberam guardar o devido sigilo e investigar aquilo com mais cuidado. A propósito disso, é um grande problema que nós temos com as autoridades brasileiras. Eu já falei aqui e repito que, de um modo geral, elas parecem insetos, elas grudam nas câmeras de televisão, até se queimarem totalmente, né? A gente vê isso. Vez ou outra eu vejo o delegado contando minúcias da investigação. É claro que aquilo não se faz. Pior do que isso é ver um promotor de justiça em programas de televisão, falando, dando detalhes do crime, falando do que ele pensa, pago com dinheiro público, para ser imparcial. Aquilo é um absurdo. Mais dolorido que isso é ver um juiz ou um desembargador dando explicações sobre isso. A população merece esclarecimento? De certo, falando que dia será julgado. Mas o que o senhor acha do réu? Eu falo, não acho nada, meu senhor, que não é lugar para isso, não. Mas não aguentam, adoram a televisão, adoram parecer. Nós temos um caso de um promotor, num caso que foi julgado, que
que ele foi à casa da mãe da vítima, mãe de uma menininha, prestar solidariedade. Aquilo é um desatino. Era para um conselho ter afastado. Acho que na época nem havia esse conselho do Ministério Público. Mas a gente vê uma bobagem dessa ou outra. Mas eu estou falando isso, voltando ao tema, se for ouvir sobre abuso, sobre alienação parental, está junto com um especialista que possa entender essa estrutura, como funciona a mente de uma criança. Que fala a verdade, sim, mas confunde muito a realidade com a imaginação. E reproduz um fato que foi ouvido ou simplesmente imaginado como se realidade fosse. É uma norma mais de orientação. Não significa que deva ser aplicado só aqui nas ações de família. Não, sempre que precisar ouvir um menor, de certo que precisará de um especialista. Aqui está, não tanto quanto norma, como uma norma especial, mas sim como uma norma de orientação ao magistrado. Pessoal, terminamos aqui esse assunto novo chamado ações de família, esse procedimento especial de jurisdição contenciosa. Eu me proponho agora a tratar com vocês, e anote aí, Fabiano, por favor, vamos tratar também de arbitragem. Não é um tema novo, mas o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, na linha da valorização da autocomposição do litígio, ou dessa composição que não seja auto, né, que as pessoas não resolvam o litígio por si só, mas que seja uma composição por meios até então ditos alternativos, ou por equivalentes jurisdicionais. Nós chamamos até hoje de meios alternativos de solução do litígio, que coloca assim numa linha de importância lá para o final da fila. Nós valorizamos sobretudo a decisão judicial. Nós queremos a sentença do juiz. Nós só acreditamos no juiz como pessoa capaz de resolver os nossos litígios. Isso é, dizem os estudiosos, da cultura latina. O Código está tentando, o novo Código, mudar essa cultura. A gente sabe que não é fácil. Não se muda, de um modo geral, a cultura via lei. A cultura molda a lei. O contrário não ocorre comumente. Às vezes a lei serve para mudar comportamentos. Se eu imponho multa pelo não uso do cinto de segurança, as pessoas passam a usar. Se eu imponho multa, e eu fiquei muito feliz com essa lei lá do Rio de Janeiro, impõe multa pelo fato de jogar lixo na rua, pode ser que mude, acho que vai mudar, se tiver uma fiscalização adequada. A lei por si só não é capaz nem de moldar conduta. É um absurdo no nosso país as pessoas ficarem aí jogando lixo ou depredando o bem público, como se aquilo também não fosse dele. Se é público, então não me pertence. Se não me pertence, eu posso destruir. Mas o novo Código de Processo Civil tenta mudar um comportamento, uma cultura, uma praxe, no sentido de que toda demanda, todo litígio, a solução respectiva deve ser buscada via judicial. Então se valoriza sobremaneira esses até então alternativos e coloca num primeiro patamar, em importância, a conciliação e a mediação como forma de solução consensual do litígio. Valoriza também um outro meio, que embora não se trate de autocomposição, é heterocomposição, porque utiliza um estranho, mas utiliza um estranho que é escolhido de comum acordo. Então, nessa solução não deixa de ter um componente da manifestação da vontade. Diferentemente do processo judicial, que eu só escolho que hora eu vou ajuizar a ação, a petição inicial, qual o conteúdo dessa petição inicial? E daí por diante é tudo a cargo do juiz, do estado juízo. Eu não escolho o juiz. Não, é o princípio do juízo natural.
Eu não tenho nenhum controle sobre as regras aplicáveis, são as regras existentes. Na arbitragem, não. Eu uso essa heterocomposição, mas há um grande conteúdo de manifestação da vontade. Primeiro, eu retiro do Poder Judiciário essa possibilidade de solucionar o litígio. Nós não queremos o juiz estatal, por N razões. Porque o Judiciário é moroso, isso é um fato, e aqui não vai nenhuma crítica às pessoas que integram o Judiciário, em absoluto. O Judiciário é moroso. No Judiciário, no processo judicial, vige o princípio da publicidade, muitas vezes eu não quero. A publicidade quase sempre não é boa. E nós estávamos falando há pouco, se envolver assuntos de família, quase todos os assuntos. Não, isso diz respeito às partes. E a imprensa, muitas vezes, até por falta de assunto, fica chafurdando por aí, com todo respeito aos jornalistas, e que eu tenho grande consideração e respeito. O mesmo respeito eu não tenho pelas empresas de comunicação, brasileiras e do mundo. Divulgam aquilo que pode vender jornal, o que dê dinheiro. E o que se vê na imprensa do mundo, quase sempre, não é verdade. Ou não é a verdade verdadeira, digamos assim, é porque tem um interesse que se deva ser defendido. Se alguém soubesse o que se passa no seio das empresas de comunicação, possivelmente não desse nenhuma relevância ao que se é publicado por aí. Deixa isso à parte, isso é assunto para outra aula. Nós estamos falando de arbitragem. O fato é que, a par da conciliação, da mediação, de todas as formas de autocomposição, o novo Código de Processo Civil deu relevância para esse outro meio. Alternativo? Não, agora está aí no topo. Há quem sustente, e eu acho que seja assim, que é um equivalente jurisdicional. A arbitragem corresponde à função jurisdicional. Não é estatal, é privada, mas com uma cooperação do Estado. Há uma corrente doutrinária considerável e também respeitada e respeitável, que diz que a arbitragem não é jurisdicional. E não é jurisdicional porque depende da manifestação da vontade das partes. Ela decorre de um ato negocial. A convenção de arbitragem consta do próprio contrato, uma cláusula compromissória. Se comprometem via cláusula contratual que, se algum litígio surgir daquele contrato, que submete à arbitragem. Ou de uma cláusula ou de um compromisso arbitral surgido posteriormente à celebração do contrato. E em razão disso, em razão de a arbitragem decorrer num plano imediato de um contrato, então, segundo uma corrente jurisprudencial, não seria jurisdicional. A meu ver, isso não é correto, absolutamente não é. O que ocorre é que a lei permite que escolhamos o juiz. Problema nisso? Não. Constitui uma exceção ao princípio do juízo natural, que não deixa também de ser um juízo natural, já que é escolhido por ambas as partes, ou por todas as partes, se houver mais de duas. O que não se admite é o chamado juízo de exceção. É o juízo que é designado para resolver o litígio, para beneficiar e, consequentemente, para prejudicar a outra parte. Ou somente para prejudicar sem o intuito de beneficiar quem quer que seja. Isso não se admite. Mas esse não é o caso. E, bem, o ato negocial, sim, está presente na arbitragem, na escolha do árbitro ou do tribunal arbitral. Mas o que regula toda essa disposição é a lei. Em última análise, a vontade é a vontade estatal. O fato é que não se trata de um processo estatal a arbitragem, mas é jurisdicional. E o produto, o resultado que se extrai de um processo arbitral é uma sentença arbitral. E essa sentença arbitral é um título executivo judicial.
e que não comporta sequer recurso. Se permite, como ocorre com qualquer outra sentença, que se busque a invalidade. Também numa sentença judicial, afora judicial estrito sensu, afora a ação rescisória, se permite uma ação de querela nulitatis, buscando a invalidade. Na sentença arbitral, tamanho é o valor que se dá a ela, que sequer admite recurso, admite uma ação de invalidade. O fato é que é um equivalente judicial. E não é pelo fato de as partes terem escolhido o caminho da arbitragem que se despreza a atuação do juiz, a atuação do juiz estatal. Não. Porque quando implicar algum poder de império, compelir, por exemplo, uma determinada parte a comparecer em juízo, compelir uma testemunha a comparecer perante o juízo arbitral, é preciso que interfira a autoridade estatal. Porque o juiz arbitral, o árbitro ou o tribunal de arbitragem não tem esse poder, esse mano militar, esse poder de império. Então há uma atividade conjunta. Há tempo já se permite no Brasil que se formule esse compromisso arbitral como forma de extinguir obrigações. Mas a arbitragem foi regulada de forma mais minudente no nosso país pela Lei 9.307, de 23 de setembro de 96, recente. É uma lei que tem aí menos de 20 anos, tem 18 anos, completou a maioridade agora. Até então era um instituto previsto no Código Civil e no Código de Processo Civil, mas não com esse nível de detalhamento. E o novo Código de Processo, o Código de Processo Civil em vigor de 73 não dava o status que o novo CPC passa a dar à arbitragem. Bem, antes de focarmos nos dispositivos do Código de Processo Civil que trata da arbitragem, é importante situar, e é o que eu estou fazendo aqui para vocês, situar este instituto, esse equivalente jurisdicional, para alguns um meio alternativo, fora do judiciário. E para a compreensão desse instituto da arbitragem, é indispensável a leitura da Lei 9.307, uma lei com 40 e poucos artigos, e que prevê esse meio de solução dos litígios, prevendo que as partes podem estabelecerem a convenção de arbitragem. Eu já falei e volto a insistir. E a convenção de arbitragem pode estar prevista no próprio contrato. É muito comum, em 99,99% dos contratos, elegemos o foro da comarca tal para dirimir qualquer ação oriunda deste contrato. Então, já prevê no contrato, tratando aí de direito privado, isso é perfeitamente possível, elege um foro, mas um foro estatal. Por que acreditamos muito na figura do juiz? Qualquer coisa o sujeito corre e esconde embaixo da toga do juiz. Mas há contratos que prevê que, havendo litígios decorrentes deste contrato que estamos a tratar, que se elege um árbitro tal para dirimir aquele conflito, que se eleja a entidade ou o tribunal de arbitragem tal. Isso é moderno. Moderno que eu estou falando, não no sentido de ser modernoso, que as pessoas estão indo por aí, não, é moderno no sentido de ser adotado agora em nosso país. Até a modalidade de arbitragem com tribunais estrangeiros, e que nós aceitamos a sentença arbitral estrangeira no nosso país, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, é verdade, e executada perante a Justiça brasileira. O fato é que pode estar previsto no contrato essa cláusula.
E nesse contrato já pode estar previsto, inclusive, qual é o árbitro, qual é a entidade, quais são as regras que se deve adotar. Se vai seguir as regras legais ou uma regra de equidade, dando um poder, um verdadeiro poder legiferante para o caso específico, para as partes. Eu já adianto que nem todo direito admite arbitragem, somente os direitos disponíveis. A arbitragem sobre direitos que versam sobre estado e capacidade das pessoas, não, isso não, nem sempre é possível. Né? Uma ação de separação contenciosa pode buscar uma mediação, pode, mas há que o resultado vir para o judiciário homologar. Vamos continuar, pessoal, falando da arbitragem no próximo bloco.